O Big Bang não foi apenas uma explosão, mas o momento em que tudo começou. Um ponto infinitamente pequeno e denso, onde toda a matéria e energia do universo estavam comprimidas. Em um instante, o universo começou a se expandir a uma velocidade extraordinária, muito mais rápido que a da luz. Esse processo, conhecido como inflação cósmica, fez o espaço crescer exponencialmente, criando o palco onde tudo o que viria a existir começaria a se formar. À medida que o universo se expandia e esfriava, surgiram as primeiras partículas fundamentais, quarks, gluons e elétrons. Essas partículas, ainda em movimento, estavam prestes a se combinar e formar os blocos básicos da matéria. Com o esfriamento do universo, quarks se uniram para formar prótons e nêutrons. Essa fusão deu início à criação de núcleos atômicos, os alicerces do que seria o universo material como conhecemos. À medida que o universo esfriava o suficiente, os prótons, nêutrons e elétrons se combinaram para formar átomos. Pela primeira vez, a luz pôde viajar livremente, criando a radiação cósmica de fundo, que ainda ecoa em todo o universo. O universo agora começava a brilhar com as primeiras estrelas, nascidas do hidrogênio e hélio. Essas estrelas e as galáxias que se formavam traziam luz ao cosmos, marcando o início da criação de elementos mais pesados e complexos. O universo não parou de se expandir. As galáxias continuaram a se afastar umas das outras, e com isso, o universo foi se tornando cada vez mais vasto. Uma misteriosa força, chamada energia escura, foi identificada como responsável por acelerar essa expansão. Hoje, o universo é um vasto e complexo sistema de galáxias, estrelas, planetas e outros corpos celestes. Mas a história do Big Bang está gravada nas estrelas e na radiação cósmica de fundo, evidências de um passado distante, ainda visíveis no presente. O futuro do universo ainda é um mistério. Ele continuará a se expandir para sempre, esfriando gradualmente, ou, em algum momento, pode haver um colapso? O destino final do cosmos permanece incerto, deixando-nos com a eterna pergunta sobre o que acontecerá a seguir. Após centenas de milhões de anos de escuridão, o hidrogênio e o hélio no universo começaram a se aglomerar sob a força da gravidade. Essas nuvens densas de gás colapsaram, dando origem às primeiras estrelas. Essas estrelas eram enormes, quentes e brilhavam intensamente, iluminando o cosmos pela primeira vez. Quando esgotaram seu combustível, explodiram como supernovas, liberando elementos pesados, como carbono, oxigênio e ferro, no espaço. Essas explosões violentas espalharam os materiais que seriam usados para formar novas gerações de estrelas e planetas. Os resíduos dessas supernovas começaram a se agrupar novamente devido à gravidade, formando as primeiras galáxias. Essas estruturas primitivas eram menores e menos organizadas do que as galáxias modernas, mas eram os primeiros passos para os vastos sistemas que vemos hoje. A intensa radiação emitida pelas primeiras estrelas e galáxias começou a reionizar o hidrogênio ao seu redor, transformando o universo em um ambiente mais transparente. Esse processo marcou o fim da Idade das Trevas cósmica, permitindo que a luz viajasse livremente pelo espaço. As galáxias começaram a interagir gravitacionalmente, formando aglomerados e superaglomerados. Essas interações também deram início a fusões galácticas, moldando as galáxias em formas mais complexas, como espirais e elípticas. À medida que o tempo passava, as galáxias continuaram a evoluir, e os elementos pesados sintetizados em gerações de estrelas começaram a formar planetas e outros corpos celestes. O universo entrava em uma era de crescente complexidade e beleza, onde as condições para a vida estavam começando a se estabelecer. As primeiras estrelas, formadas quase inteiramente de hidrogênio e hélio, eram gigantescas e extremamente quentes. No núcleo dessas estrelas, reações de fusão nuclear começaram a ocorrer. O hidrogênio, sob intensas pressões e temperaturas, foi transformado em hélio, liberando enormes quantidades de energia. Esse processo fornecia a luz e o calor que essas estrelas irradiavam, enquanto lançava os alicerces para a criação de elementos mais complexos. À medida que as estrelas primordiais consumiam seu hidrogênio, seus núcleos ficaram repletos de hélio. Quando o combustível inicial se esgotou, a gravidade forçou o colapso dessas estrelas, elevando ainda mais a temperatura em seus interiores. Isso permitiu a fusão de hélio em elementos mais pesados, como carbono e oxigênio. Esse ciclo continuou até que elementos como ferro surgissem, marcando o limite da fusão nuclear no núcleo estelar. Quando uma estrela massiva chegava ao fim de sua vida, ela colapsava violentamente em uma explosão de supernova. Esse evento catastrófico liberava uma quantidade imensa de energia, suficiente para criar elementos ainda mais pesados, como ouro, urânio e chumbo. Esses materiais eram lançados ao espaço, misturando-se às nuvens de gás e pó que formariam novas estrelas e planetas. Os elementos gerados nas supernovas se integraram às nebulosas, vastas regiões de gás e poeira no espaço. Nessas nebulosas, novos ciclos de colapso gravitacional começaram, formando estrelas e sistemas planetários. Planetas rochosos, como a Terra, surgiram a partir desses elementos pesados, criando ambientes propícios para o surgimento de vida. Hoje, os elementos criados nas estrelas e dispersos por supernovas formam tudo o que conhecemos. Do ferro no núcleo da Terra ao carbono em nossos corpos, cada átomo já fez parte de uma estrela.
Há cerca de 4,6 bilhões de anos, uma gigantesca nuvem de gás e poeira, conhecida como nebulosa solar, começou a colapsar sob sua própria gravidade. Esse colapso pode ter sido desencadeado por uma onda de choque de uma supernova próxima. No centro da nebulosa, a densidade e a pressão aumentaram, formando o protossol, o embrião do que se tornaria o Sol. Ao redor, a matéria restante começou a girar em um disco achatado, o berço do Sistema Solar. No núcleo da nebulosa, o protossol tornou-se cada vez mais quente e denso. Quando a temperatura atingiu milhões de graus, a fusão nuclear começou, convertendo hidrogênio em hélio. Essa reação liberou enormes quantidades de energia, acendendo o Sol. Sua gravidade estabilizou o disco protoplanetário, fornecendo luz e calor para o jovem sistema solar em formação. No disco protoplanetário, partículas de poeira colidiram e se fundiram, formando planetesimais, os blocos de construção dos planetas. Próximo ao Sol, onde era mais quente, surgiram planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mais longe, em regiões mais frias, gases e gelos se acumularam, formando os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno, e os gigantes gelados como Urano e Netuno. A Terra começou como um planeta rochoso e incandescente, moldado por impactos violentos de planetesimais e meteoros. Durante milhões de anos, seu interior se diferenciou, formando um núcleo de ferro e níquel cercado por um manto e uma crosta de rochas mais leves. A intensa atividade vulcânica liberou gases que formaram uma atmosfera primitiva, rica em dióxido de carbono, metano e vapor d'água. Durante o estágio inicial da Terra, um impacto colossal ocorreu entre ela e um objeto do tamanho de Marte, conhecido como Teia. Esse choque injetou uma enorme quantidade de material no espaço, que gradualmente se aglutinou para formar a Lua. A presença da Lua estabilizou o eixo de rotação da Terra, influenciando marés e contribuindo para um clima mais estável. Com o tempo, a Terra começou a se resfriar. O vapor d'água na atmosfera condensou-se, dando origem às primeiras chuvas que formaram os oceanos. Esses corpos d'água se tornaram um elemento essencial para o desenvolvimento da vida. Enquanto isso, os continentes começaram a se formar, moldando a superfície da Terra em constante transformação. Com o ambiente mais estável e os oceanos em abundância, a Terra tornou-se um lugar propício para o surgimento da vida. A interação entre os elementos químicos, energia solar e a presença de água líquida criou as condições para o nascimento dos primeiros organismos. Assim, a Terra deixou de ser apenas um planeta entre muitos e se tornou o lar único e dinâmico que conhecemos hoje. O futuro do universo é um dos assuntos mais intrigantes e desafiadores da astrofísica moderna. Desde o Big Bang, que ocorreu há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo tem se expandido de maneira acelerada, guiado por forças misteriosas que continuam a desafiar a compreensão humana. A discussão sobre o destino final do universo é amplamente focada em dois elementos cruciais, a energia obscura e a matéria escura. A energia obscura, descoberta nos últimos anos do século XX, é uma força antigravitacional que impulsiona a expansão acelerada do universo. Diferente de tudo que a física clássica entende, essa força representa quase 70% do cosmos. No entanto, sua natureza permanece um enigma, mas existe um consenso de que ela desempenhará um papel decisivo no destino final do universo. Várias teorias foram propostas para descrever o futuro do universo. Uma das mais populares é o denominado Big Rip, ou Grande Ruptura, onde a energia escura continua a aumentar sua intensidade, eventualmente superando todas as forças que mantêm o universo coeso, levando à desintegração de galáxias, estrelas, planetas e até mesmo dos átomos. Outra possibilidade é o Big Crunch, um cenário oposto em que a expansão do universo desacelera até parar, e então, a gravidade começa a prevalecer, causando um colapso de volta a um estado semelhante ao Big Bang. Isso, no entanto, parece menos provável diante das evidências da energia escura dominando a expansão cósmica. Por último, existe também a hipótese do Big Freeze, onde a expansão continua em progressão constante ad eternum, levando o universo a um estado final de frio extremo e escuridão, com as estrelas queimando suas reservas de combustível e apagando-se uma a uma. Embora sejam teorias de um futuro distante, a compreensão desses eventos potenciais não é apenas essencial para os astrofísicos, mas também inestimável para a filosofia e a humanidade como um todo. A natureza do cosmos, sua origem e destino final, são questões fundamentais que continuam a impulsionar o espírito inquisitivo humano, desafiando os cientistas a identificar as forças invisíveis que moldam a realidade como a conhecemos.